Saudações, amigos torcedores palmeirenses. No vídeo de hoje trago muitas novidades, então não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos para mais um vídeo com uma atualização importante sobre um jogador que tem sido muito comentado ultimamente. Muita gente se pergunta por que ele ainda não está entre os titulares, mesmo com o impacto que vem tendo nas partidas. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com decisão tática ou opção da comissão técnica. Quem explicou tudo foi o próprio jogador. Ele está na quarta etapa de sua recuperação. Sim, já foi liberado para atuar, mas ainda está sob acompanhamento intenso, tanto nos treinos quanto nos jogos. Só quando atingir a quinta e última fase é que ele será totalmente liberado pela equipe médica e de performance. Mesmo assim, ele já está fazendo a diferença quando entra. No último clássico, por exemplo, teve bola na trave, assistência e muita presença. Cada vez que pisa no gramado, o jogo muda. Depois da lesão, muitos ficaram com o pé atrás, mas basta ver o que ele está entregando para perceber que ele continua sendo essencial para o time. E mesmo com tempo limitado em campo, demonstra uma entrega absurda. Por isso a expectativa é que em breve ele volte a ser titular, porque talento e dedicação ele tem de sobra. Logo cedo já trouxemos essas informações para você que nos acompanha e gosta de ficar por dentro de tudo. Agora o elenco vai fazer mais 2 treinamentos antes do compromisso marcado para o próximo domingo. E ao que tudo indica, podemos ter novidade na escalação. Um jogador que foi poupado no último jogo da competição internacional pode pintar como surpresa para o clássico. A torcida está fazendo sua parte, mais de 29 mil ingressos já foram vendidos. Ontem mesmo já comentamos que o estádio está praticamente lotado. E por quê? Porque a capacidade total, que é de 31.552 lugares, foi reduzida por questões de segurança. Ou seja, devem estar disponíveis entre 30.000 e 30.500 assentos. Tudo indica que teremos recorde de público. O número a ser batido é de 29.647 torcedores, registrado em um clássico em fevereiro de 2024. E tem mais: com os ingressos mais acessíveis, fica ainda mais fácil atingir essa marca. Os valores variam de 20 a 70 reais e a torcida do Palmeiras está empolgada. A chance de quebrar o recorde é enorme. Vai ser casa cheia para empurrar o time contra um grande adversário. O momento é bom, mas vem acompanhado de um novo desafio. A maratona de jogos em sequência no estado de São Paulo serão 6 partidas, seguidas em solo paulista, 4 no Allianz Parque, uma em Barueri, justamente o clássico deste domingo, e uma em Bragança Paulista contra o Bragantino. Não dá para dizer se isso é bom ou ruim. Fora de casa, o Palmeiras tem mostrado um desempenho espetacular, com aproveitamento acima de 85%. Já como mandante, a história tem sido um pouco mais complicada, mas essa sequência pode ser uma virada de chave. A equipe precisa aproveitar esse momento para consolidar sua força em casa. Mesmo o jogo contra o Bragantino, que será fora, ainda é dentro do estado, o que facilita a logística e evita longas viagens. Isso pode ajudar na recuperação física e no desempenho técnico, especialmente nessa fase intensa da temporada. Agora, mudando um pouco de assunto, uma notícia que chegou da Alemanha chama a atenção. Um clube europeu estaria de olho em um jovem atacante do Palmeiras. E não estamos falando de um titular absoluto, mas de um nome que atua mais pelo sub-20 que pelo time principal. Se chegar uma proposta na casa de 150 milhões de reais, dificilmente o clube conseguirá segurá-lo. Essa é uma situação interessante, porque mesmo sendo mais presente na base, ele faz parte do elenco profissional e é visto com muito potencial. E aí eu pergunto, será que vender agora é um bom negócio? Recentemente, esse mesmo jogador participou da vitória do Palmeiras por 3-0 sobre um rival no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Verdão lidera com folga. E vale lembrar também, está no topo da tabela no Brasileirão Profissional e na Libertadores, ou seja, é um momento de excelência em todas as frentes. E falando em Libertadores, queria chamar a atenção para um nome que voltou a aparecer com destaque: um jogador do Atlético Nacional da Colômbia. Ele fez uma partida sensacional na vitória por 3-1 contra um adversário continental. Teve uma assistência e, no geral, dominou o meio-campo. Na competição, ele já soma 1 gol e 3 assistências. Quem acompanha o canal há mais tempo vai se lembrar que já falamos dele antes. Ele passou pelas categorias de base do Palmeiras e se destacou muito no sub-20.
Por alguma razão, o clube acabou liberando, talvez por falta de espaço no elenco principal. Agora ele vem se firmando como um dos grandes nomes do futebol colombiano e já até foi convocado para a seleção. É claro que muitos torcedores estão se perguntando por que ele não ficou, porque não teve mais chances. Mas o fato é que ele não tem mais vínculo com o clube e hoje atua com contrato até dezembro de 2027. O Atlético Nacional certamente não vai facilitar uma negociação, ainda mais agora que clubes europeus estão de olho nele. O nome dele, Marino Hinestrosa, vale a pena acompanhar. E para encerrar, uma informação importante sobre o calendário do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras teve alteração de data e horário. Antes estava marcado para o dia 31 de maio, um sábado, às 6h30 da tarde no Mineirão. Agora foi remarcado para o dia 1º de junho, um domingo, às 7h30 da noite, no mesmo estádio. Então anota aí na agenda porque a programação mudou. Aliás, sobre essa mudança na tabela, não é só uma questão de horário e dia. Isso também impacta diretamente na preparação da equipe, já que muda toda a logística de treino-recuperação e até de análise do adversário. Domingo à noite é um horário em que geralmente o ritmo do jogo é diferente, o ambiente também muda principalmente em jogos fora de casa como será no Mineirão, e enfrentar o Cruzeiro nunca é simples. A equipe mineira tem uma torcida muito presente e costuma crescer quando joga diante de seu público. Mas o Palmeiras, com o elenco que tem, está mais do que acostumado com esse tipo de pressão. E não dá para negar mesmo com todas as mudanças, o foco tem que ser manter o desempenho, seguir pontuando e se manter na briga lá no topo da tabela. Voltando a falar sobre possíveis saídas e chegadas, essa especulação sobre o jovem atacante mostra como a base do Palmeiras continua sendo um celeiro de talentos. Nos últimos anos, o clube tem revelado atletas de altíssimo nível e o mercado internacional tem ficado cada vez mais atento. A questão agora é saber como o clube vai lidar com essa abordagem. 150 milhões é muito dinheiro e a tentação de vender é grande, especialmente quando se trata de um atleta que ainda está em fase de transição para o elenco principal. Mas, por outro lado, manter essa joia por mais um tempo pode render frutos maiores no futuro, tanto tecnicamente quanto financeiramente. A pressão da torcida nesse tipo de decisão também conta bastante. Há quem defenda a venda imediata, ainda mais se for para um grande clube da Europa, acreditando que é melhor garantir a grana agora. Outros preferem ver o garoto brilhar com a camisa do Palmeiras antes de qualquer negócio. De qualquer forma, é mais um exemplo de como o trabalho nas categorias de base tem sido fundamental para o projeto do clube nos últimos tempos. Enquanto isso, a busca por reforços continua. A direção está atenta ao mercado e sabe que, apesar de ter um elenco forte, algumas posições ainda podem ser melhor preenchidas. Um ponta, por exemplo, é uma das prioridades, ainda mais se considerarmos que o calendário vai apertar ainda mais nas próximas semanas. Além do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, a Copa do Brasil também entra em cena, exigindo um grupo ainda mais equilibrado. Ter opções de qualidade no banco faz toda a diferença, especialmente quando se pensa em rodar o elenco sem perder a intensidade. A maratona que está por vir é um verdadeiro teste de resistência. E essa sequência de jogos em São Paulo pode ajudar justamente nisso. Sem a necessidade de viagens longas, a recuperação entre uma partida e outra se torna menos complicada. Mas mesmo sem os deslocamentos, o desgaste emocional e físico é inevitável. Por isso é tão importante ter um grupo unido e focado. O ambiente interno precisa ser forte, com todos os jogadores sabendo da sua importância no projeto. O elenco do Palmeiras tem mostrado exatamente isso. Mesmo quem não é titular absoluto, tem entrado bem resolvido partidas e mantido o ritmo da equipe. Isso mostra maturidade e preparação. O papel do treinador e da comissão técnica nesse ponto é essencial. Eles têm conseguido manter todo mundo envolvido, motivado e, acima de tudo, preparado para entrar e corresponder. Esse é um dos grandes diferenciais do Verdão hoje. Falando ainda do clássico deste fim de semana, a expectativa é altíssima. Não só pela possibilidade de casa cheia, mas também pelo momento das duas equipes. Os ingredientes estão todos aí para um grande espetáculo, bom futebol, rivalidade, torcida empolgada e, claro, jogadores com fome de vitória. Quem for ao estádio com certeza vai presenciar um ambiente único. E para quem vai acompanhar de casa já sabe que vai ser daqueles jogos que ninguém quer perder. É nesse tipo de jogo que aparecem os craques que os líderes se impõem e que
Os técnicos precisam fazer a diferença. E o Palmeiras, nesse ponto, tem uma estrutura muito sólida. A experiência do elenco e a maneira como o time se porta em clássicos dão uma vantagem importante. Mas é claro, tudo se decide dentro das 4 linhas e por isso é fundamental manter o foco total. Detalhes como bola parada, marcação individual e intensidade no meio-campo podem definir o resultado. A torcida também vai ter um papel fundamental. Quando o estádio está cheio pulsando, o impacto é direto no desempenho do time. O Allianz Parque já foi palco de viradas históricas e de partidas inesquecíveis e tudo indica que neste domingo pode acontecer mais uma. A energia vem da arquibancada e o time sente essa vibração. Por falar em estádio, é impossível não lembrar das cenas marcantes que já vivemos ali. Grandes vitórias, títulos, reencontros emocionantes com a torcida e até reviravoltas inesperadas. É um ambiente que favorece o Palmeiras e que intimida os adversários. Por isso, cada partida em casa precisa ser tratada como uma oportunidade de consolidar esse domínio. E nada melhor do que fazer isso em um clássico diante de um rival histórico, com a casa cheia. O jogo contra o Bragantino, apesar de ser fora do Allianz, também entra nessa sequência de confrontos regionais que podem ser decisivos para o desenrolar da temporada. Bragança Paulista é um terreno complicado, o time do Bragantino é bem treinado e costuma endurecer para os grandes, mas novamente o Palmeiras tem elenco, experiência e futebol suficiente para buscar um bom resultado. Vai ser mais um teste importante para entender até onde essa equipe pode chegar, principalmente em termos de consistência. E claro, toda essa movimentação acontece enquanto o clube ainda briga nas 3 frentes principais: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A exigência é alta, mas a expectativa também. O torcedor palmeirense está cada vez mais exigente e com razão. Afinal, os resultados dos últimos anos colocaram o clube em um patamar de protagonismo que precisa ser mantido. Não dá mais para aceitar atuações medianas, jogos sem intensidade ou escolhas equivocadas. O nível é outro e a cobrança acompanha esse novo momento. A diretoria sabe disso e tem buscado agir com inteligência. A questão da contratação de novos jogadores, por exemplo, está sendo tratada com calma, mas com critério. Não adianta trazer só por trazer. O grupo atual já é forte, então qualquer reforço precisa chegar para somar de verdade, trazer algo diferente e elevar ainda mais o patamar da equipe. O torcedor quer novidade, claro, mas também entende que o momento exige responsabilidade. Do mesmo jeito, é fundamental valorizar quem já está no elenco. O próprio caso do jovem atacante que está na mira do futebol europeu é um exemplo disso. O clube precisa reconhecer o talento interno, dar oportunidades e investir no desenvolvimento dos jogadores da base. Isso fortalece o projeto esportivo e também garante retorno financeiro no futuro. Cada atleta revelado é um ativo importante e o Palmeiras tem mostrado que sabe como trabalhar com isso. Enquanto isso, os olhares também se voltam para os adversários. A competição está acirrada com vários clubes em busca de uma vaga nas fases finais das principais competições. Isso aumenta ainda mais a necessidade de atenção em cada rodada. Uma sequência ruim pode custar caro. Por outro lado, uma boa arrancada nesse período de jogos em São Paulo pode colocar o Palmeiras em uma posição privilegiada. É hora de aproveitar cada oportunidade e transformar essa maratona em uma alavanca para o sucesso. E quando a gente olha para o cenário geral do futebol sul-americano, percebe que a disputa está cada vez mais equilibrada. Times que antes eram vistos como coadjuvantes, hoje brigam de igual para igual com os gigantes. Por isso, cada detalhe conta, desde a preparação física até o emocional dos atletas. Não basta ter um bom time. É preciso ter uma gestão eficiente, um ambiente saudável e uma conexão verdadeira com a torcida. E nisso o Palmeiras tem se destacado. Os próximos capítulos da temporada prometem jogos decisivos, mudanças no elenco, jovens ganhando espaço, nomes sendo observados por gigantes europeus e um torcedor cada vez mais engajado. Tudo isso faz parte do espetáculo que é o futebol, e o Palmeiras, como protagonista, segue sendo um dos principais centros dessa história que continua a ser escrita a cada rodada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando.
O Palmeiras segue invicto na fase de grupos da Libertadores e garantiu com mais uma vitória a classificação antecipada para as oitavas de final. Na noite de quarta-feira, o Verdão superou o Cerro Porteño por 2-0 em Assunção, no Paraguai, e manteve o 100% de aproveitamento na competição continental. Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 12 pontos e, dependendo dos outros resultados da chave, assegurou a liderança do Grupo G, com direito a 2 rodadas de antecedência. O jogo no estádio lá no Evaola não foi fácil para o Palmeiras, que precisou mostrar paciência e resiliência para superar o time paraguaio. Embora tenha dominado a posse de bola durante o primeiro tempo, o Verdão encontrou dificuldades em quebrar as linhas defensivas do Cerro e criar chances claras de gol. A defesa do time da casa estava bem postada e o goleiro Martim Arias teve trabalho logo no começo com um bom chute de Estevão que passou perto, mas o goleiro também teve pouco trabalho além disso, já que as finalizações seguintes foram imprecisas ou bem defendidas. O Palmeiras, no entanto, foi recompensado por sua insistência ainda antes do intervalo. Após uma falta sofrida por Lucas Evangelista, Estevão se mostrou rápido e inteligente na cobrança, arrancando em direção ao gol e batendo de fora da área para abrir o placar. Com 1-0 no marcador, a equipe de Abel Ferreira ainda quase ampliou o placar alguns minutos depois, quando Vitor Roque, após bom desarme, ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou errando o alvo. O segundo tempo trouxe mais emoções para o jogo. O Palmeiras teve várias oportunidades de ampliar a vantagem, mas pecou na pontaria. Paulinho, em uma finalização que parecia certeira, mandou a bola no travessão, enquanto Estevão, novamente em boa jogada, parou nas mãos de Arias. O Cerro Porteño, por sua vez, se manteve vivo na partida e pressionou na reta final, chegando a mandar uma bola na trave de Everton. O jogo se encaminhava para uma vitória apertada, mas nos acréscimos, Vitor Roque teve sua redenção. Após falhar em uma chance clara de gol no primeiro tempo, o jovem atacante foi premiado com um gol de pura habilidade e força física. Ele fez uma jogada individual, passando por defensores, e finalizou com categoria para selar a vitória por 2-0. Abel Ferreira, em entrevista após o jogo, elogiou a resiliência de Vitor Roque, destacando que o atacante soube dar a resposta certa após a falha anterior. A resiliência é isso. Como dou resposta à adversidade? Com o resultado, o Palmeiras se mostra cada vez mais sólido na competição e chega à sua 8ª vitória consecutiva como visitante na Libertadores. Agora, com a classificação garantida, o Verdão pode respirar um pouco mais tranquilo para os próximos jogos, que acontecem no Allianz Parque, onde enfrentará o Bolívar e o Sporting Cristal, ambos pela última rodada da fase de grupos. Contudo, Abel Ferreira sabe que a competição exige atenção constante e o foco da equipe segue em manter o ritmo forte até o mata-mata, buscando sempre o melhor desempenho possível. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!